O presidente russo, Vladimir Putin, pensou que a Crimeia seria a chave para vencer a guerra que ele começou contra a Ucrânia. Isso está se tornando uma das maiores vulnerabilidades da Rússia. Ataques sucessivos levaram a Ucrânia a minimizar o impacto que a Crimeia pode ter no continente. A Ucrânia agora ataca a península ocupada pelos russos com mais força do que nunca. Os russos acreditavam estar seguros na Crimeia. A Ucrânia provou que eles estavam errados ao incapacitar a força aérea russa na península com um ataque. Em 4 de agosto, o Kiev Independent informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia, anunciou um ataque noturno a um aeródromo na cidade de Sarki, na Crimeia. O aeródromo não era o alvo principal, mas qualquer dano adicional seria um bônus para a Ucrânia. Ao invés disso, a Ucrânia queria atingir as aeronaves baseadas no aeródromo Sarki. A Ucrânia atingiu 5 aeronaves russas que estavam sendo usadas para lançar bombas e mísseis no Mar Negro. De acordo com o canal oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, no Telegram, que relatou o ataque horas antes do Kiev Independent publicar a notícia. Drones do Serviço de Operações Especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia atingiram 5 caças russos no aeródromo de Sarki. Uma aeronave foi completamente destruída, anunciou o alto-falante, revelando instantaneamente o que a Ucrânia conseguiu realizar. Nesta noite, drones do Comando Operacional Central do Serviço de Segurança da Ucrânia visitaram o aeródromo militar de Sarki, na Crimeia ocupada. É uma base aérea russa crucial para operações no Mar Negro, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia. A mesma postagem no Telegram lista os danos que o Serviço de Segurança da Ucrânia conseguiu causar em um único ataque. Entre as aeronaves visadas estavam 2 Su-30SMs. Um foi danificado e o outro destruído completamente. O Serviço de Segurança da Ucrânia também afirma ter atingido 3 jatos Su-20 e 4. Não está claro a extensão do dano causado a essas aeronaves ou se elas poderão voar no futuro. Adicionando à lista de alvos estava um depósito de armas de aviação, que provavelmente continha as bombas e mísseis disparados por esses jatos contra a Ucrânia. Mesmo que algumas aeronaves tenham sobrevivido, elas não têm mais acesso às armas necessárias para causar danos à Ucrânia, conforme Putin desejava. Isso foi uma grande vitória para a Ucrânia e uma perda massiva para a Rússia. O Serviço de Segurança da Ucrânia explica que cada Su-30SM custa à Rússia entre 35 e 50 milhões de dólares. Sabemos que uma dessas aeronaves foi destruída, e com os Su-24S não sabemos a extensão do dano causado ao segundo. Se atingido com força suficiente, esse jato pode não ser capaz de receber os reparos necessários para voltar aos céus. A Ucrânia teria causado um prejuízo de, no mínimo, 100 milhões de dólares à Rússia em apenas um ataque. A operação bem-sucedida do Serviço de Segurança da Ucrânia, em Sarki, enfraquece ainda mais a capacidade do inimigo de travar uma guerra agressiva contra a Ucrânia, informou o Serviço de Segurança da Ucrânia no Telegram. Os ocupantes nunca se sentirão seguros em nossa terra. Euromaidan Press dá mais detalhes em seu relatório sobre o devastador ataque da Ucrânia. Ele nota que a base Sarki, distante 43 a 50 milhas da Ucrânia, é uma escolha principal para os mísseis e bombardeios de Putin. Destaque para as bombas planadoras russas, criadas ao acoplar kits de asas especiais às bombas FAB soviéticas da Rússia. As bombas planadoras, lançadas de bases aéreas russas, deslizam até seus alvos graças às suas asas. Putin as adora. Cada kit de asas custa entre 20 mil dólares e 30 mil dólares, tornando as bombas baratas e fáceis de fabricar. Putin ordenou o lançamento de dezenas de milhares de bombas planadoras na Ucrânia e a criação de mais 75 mil até 2025, visando aumentar a produção russa desse armamento em 50%. A Ucrânia eliminou um depósito de munições que armazenava terríveis armas russas. Temos certeza que pelo menos uma aeronave capaz de lançar bombas planadoras foi destruída. A Rússia não confirmou oficialmente o ocorrido em Sarki, segundo o Kiev Independent. O ataque na Crimeia mostra a Ucrânia construindo em cima de seus recentes sucessos. A Ucrânia usou drones novamente para eliminar uma parte crucial do poder aéreo russo com uma estratégia de baixo risco e alto retorno. Drones de dezenas de milhares de dólares foram usados para abater aeronaves de dezenas de milhões. E não é a primeira vez que a Ucrânia realiza algo semelhante. Destaca-se a Operação Teia de Aranha, em que a Ucrânia infiltrou drones na Rússia, em caminhões,
antes de lançá-los contra 4 importantes aeródromos russos. Segundo o Kiev Independent, o ataque teria danificado 41 aeronaves, incluindo alguns dos principais bombardeiros nucleares russos. Você pode aprender tudo o que precisa saber sobre esse ataque em nosso vídeo. A Ucrânia também realizou múltiplos ataques eficazes contra as defesas aéreas russas na Crimeia e eliminou cerca de 1/3 da antes temida frota do Mar Negro que tinha a Crimeia como lar. Antes da Ucrânia forçá-la a recuar, os drones têm sido fundamentais nesta estratégia, pois a Ucrânia usa consistentemente seus veículos aéreos e marítimos não tripulados para atingir a Rússia com força. O ataque de 4 de agosto foi o mais recente de vários. Como o Serviço de Segurança da Ucrânia disse, é um lembrete para Putin e seu povo de que nunca estão seguros da vingança da Ucrânia, especialmente dentro do território ocupado ilegalmente. Vamos nos concentrar na aeronave que o Serviço de Segurança da Ucrânia diz ter destruído no ataque a Sarki, o Su-30SM. Você já conhece o básico. Um Su-30SM custa à Rússia até 50 milhões de dólares para construir. E Putin tem usado eles para lançar mísseis e bombas planadoras da base aérea de Sarki para a Ucrânia. Mas esse jato não se limita apenas a pairar sobre uma base e lançar bombas. Se a Rússia puder usar sua força aérea esmagadora, o Su-30SM será uma de suas principais armas. Codinome Flanker-C pela OTAN, o Su-30SM é um caça multiuso de 2 motores, capaz de operar em todas as condições climáticas e pode se envolver em operações tanto aéreas quanto superficiais. O jato, introduzido no exército russo em 1996, está entre os mais modernos da Rússia e é uma verdadeira fera do poder aéreo. Seus 2 motores turbofan podem produzir 27.550 libras de empuxo pós-combustão, permitindo que o jato atinja Mach 2 em voo nivelado, informa o Army Recognition. Essa velocidade reduz em baixas altitudes, o que é algo que as defesas aéreas da Ucrânia aproveitaram nas poucas vezes que Putin implantou Su-30SMs na Ucrânia. Ainda é um jato rápido que também carrega combustível interno suficiente para voar por 3.000 quilômetros antes de precisar reabastecer. Nada disso importa quando a Rússia usa o jato apenas para sobrevoar uma base aérea da Crimeia, enquanto lança munições na Ucrânia. O que importa é a carga do Su-30SM. Já mencionamos que ele é capaz de lançar bombas planadoras. Além dessas armas devastadoras, o jato é equipado com uma metralhadora GSH-301 de 30 mm com 150 projéteis. Ele também tem 12 estações externas para guardar armas. Um Su-30SM pode ser equipado com bombas, foguetes e mísseis ar-ar. A última categoria inclui os RWAE, R-73E e R-27ETS da Rússia. Dependendo dos requisitos da missão, mísseis de longo alcance com orientação por comando de televisão podem ser carregados para atingir alvos terrestres, e graças à compatibilidade com o Raduga-3 M80EG. A Rússia pode usar seus Su-30SMs para eliminar navios. O Su-30SM é uma aeronave versátil, mas a Rússia foi reduzida a usá-lo apenas para lançar mísseis e bombas planadoras do que pensava ser uma distância segura. Antes dos drones ucranianos atacarem o aeródromo de Sarki, a situação se agrava para Putin. A Ucrânia confirmou ter destruído apenas um Su-30SM, o melhor desfecho de uma situação ruim para a Rússia. Outras 4 aeronaves foram danificadas pela Ucrânia. Exceto que o ataque à base aérea de Saki pode ter causado mais danos à força aérea da Rússia do que Putin gostaria de admitir. Por quê? Pode não conseguir colocar as aeronaves danificadas de volta aos céus, mesmo que sejam reparáveis. A Rússia enfrenta dificuldades para construir aviões de guerra devido às sanções impostas pelos parceiros ocidentais da Ucrânia, que afetam sua base industrial. De acordo com a Newsweek, de 3 de julho, uma combinação de sanções limitando o acesso a componentes-chave e a escassez crescente de mão de obra na Rússia impedem o país de construir novos aviões. A situação é tão ruim que a incapacidade da Rússia de construir aviões está se estendendo até para o seu setor comercial. Segundo o Simple Flying, o país está recorrendo à Ethiopian Airlines na África para adquirir novos jatos para suas companhias aéreas. Isso importa, porque os problemas na construção de aviões da Rússia tornam improvável a substituição das perdas de 4 de julho
Putin pode ordenar mais Su-30SMs e Su-24S para a base de Sarki após o ataque. Mas isso significa remover essas aeronaves de outras bases, enfraquecendo outros locais. Seja na Crimeia ou em outra base, a Ucrânia conseguiu aliviar a pressão. Putin estava ameaçando com seus ataques aéreos, o que sugere que ele quer enviar jatos substitutos para Sarki. Afinal, a Ucrânia mostrou que pode acertar Sarki. Nada impede novos ataques de drones ucranianos no futuro. Isso nos leva a outra conquista da Ucrânia em 4 de agosto. A Ucrânia derrubou 5 aeronaves russas e possivelmente inutilizou a base aérea de Sarki. Um grande golpe para Putin. O aeródromo de Sarki, construído nos anos 1930, durante o início da União Soviética, é uma das bases mais importantes da Crimeia desde então. Atualmente, é a casa do 43, o Regimento Independente de Aviação Naval de Assalto da Rússia, que usa jatos para lançar ataques com mísseis e bombas planadoras contra a Ucrânia. Mas Sarki também é importante por ser um campo de treinamento para pilotos russos. De acordo com o Observatório de Conflito e Meio Ambiente, Sarki é uma base crucial para as operações russas no Mar Negro, sendo utilizada para patrulha e treinamento de pilotos da Marinha Russa. Afinal, os pilotos precisam aprender a voar, especialmente considerando que a Rússia enfrenta escassez de pilotos desde maio de 2023. O ex-porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ihnat, discutiu um grave problema com a situação dos pilotos russos. A Rússia segue treinando pilotos em seus centros de treinamento em operação. Cerca de 100 a 150 pilotos são formados anualmente, segundo o Ihnat em entrevista à Pravda em maio de 2023. À primeira vista, isso parece muito ruim. A Força Aérea de Putin perdeu muitos pilotos. O Ministério da Fazenda da Ucrânia diz que a Ucrânia destruiu 421 aviões russos e 340 helicópteros até 4 de agosto, com a maioria dessas perdas levando seus pilotos consigo. Os comentários do INAT sugerem que a Rússia possui um fluxo contínuo de novos pilotos para repor as perdas, mas isso não é verdade. Não temos muita esperança na Rússia ficar sem pilotos, disse Ihnat em maio de 2023. É evidente que a qualidade das tropas russas diminuirá devido à guerra, o que é um problema para Putin. Os pilotos russos em campo agora têm treinamento apressado e não possuem a experiência necessária que a Rússia precisa. O ataque ucraniano a um campo de treinamento de pilotos em Sarki significa que Putin não pode mais enviar novos pilotos para lá sem correr riscos. Se ele fizer isso, esses pilotos podem se tornar vítimas de futuros ataques de drones ucranianos, talvez significando que a Rússia terá dificuldades para colocar até mesmo pilotos mal treinados em campo, à medida que sua situação aérea se torna cada vez mais desesperadora. Putin sabia que Sarki estava vulnerável a ataques ucranianos. Em dezembro de 2024, a plataforma da Crimeia relatou que a Rússia construía rapidamente novas defesas no aeródromo. Em resposta aos ataques de drones ucranianos na Crimeia, o movimento partidário militar Artesh coletou dados sobre as novas defesas, incluindo aeronaves, radares e sistemas de defesa aérea. A Ucrânia pode ter ocultado essa informação por meses antes do ataque de 4 de agosto. De qualquer forma, agora sabemos que as defesas Sarki são insuficientes. Drones ucranianos ainda penetraram em números suficientes para atingir 5 aeronaves e um depósito de munição. Milhões de dólares em equipamentos da Rússia falharam em parar os drones da Ucrânia. Como vimos tantas vezes durante a guerra, Putin pode ter perdido mais do que algumas aeronaves. Ele e os pilotos russos em treinamento podem ter perdido a confiança em Sarki como um aeródromo seguro para treinar pilotos e lançar ataques contra a Ucrânia. Isso nos leva às implicações de longo prazo do ataque a Sarki, além de potencialmente tirar de operação um importante aeródromo russo, embora mais por medo de futuros ataques do que por danos diretos. A Ucrânia alcançou vários objetivos-chave no dia 4 de agosto, o que custou muito dinheiro à Rússia. Suponhamos que a Rússia não consiga fazer nenhum dos aviões atingidos pela Ucrânia voltar a voar. A perda dos 2 Su-30SMs custa 100 milhões de dólares à Rússia. Os Su-24S também têm um preço alto. Cada aeronave é vendida por cerca de 25 milhões de dólares americanos no mercado de exportação, segundo a Aerocorner. A Rússia gastará menos do que isso para construir os Su-24C. Verdade.
Mas ainda assim, a Ucrânia pode ter destruído equipamentos que valem milhões de dólares usando seus drones. A Rússia não pode se permitir esse tipo de perda. Segundo o Business Insider, em maio, a Rússia está a caminho de esgotar suas reservas financeiras até o final de 2025. As reservas despencaram de um pico pré-guerra de 117 bilhões para 31 bilhões de dólares. Mostrando-nos que Putin tem recorrido profundamente ao fundo de reserva da Rússia para manter sua guerra. A Rússia também está arrecadando menos dinheiro após a invasão de Putin. Segundo o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, a receita da Rússia com combustíveis fósseis caiu 5% em 2024 em relação a 2023. Segundo a Reuters, em junho as receitas de petróleo bruto e derivados tiveram queda de 14% na comparação com o mesmo mês de 2024. Observamos uma tendência de queda que colocou a Rússia em um precipício financeiro. Perder pelo menos 50 milhões de dólares em equipamentos e potencialmente muito mais não vai ajudar em nada para Putin. Outro efeito a longo prazo do ataque da Ucrânia a Sarki em 4 de agosto é que ele reduz a capacidade da Rússia de lançar ataques de longo alcance contra a Ucrânia. Já vimos o quão eficaz Sarki pode ser neste setor. Em abril de 2024, a TVP World relatou que um ataque noturno em 5 regiões ucranianas viu a Rússia lançar 87 drones e 8 mísseis da Crimeia ocupada, incluindo 3 mísseis balísticos Iskander e 2 mísseis antinavio. Sarki era um ponto de lançamento para esses ataques, devido às aeronaves estacionadas na base. Agora, pode não ser mais útil para a Rússia. Isso não significa que os ataques aéreos de Putin cessarão. A Rússia possui inúmeras bases aéreas no seu território que continuarão bombardeando a Ucrânia com drones, mísseis e bombas. Lembre-se do que dissemos sobre Sarki antes. Está a menos de 50 milhas da Ucrânia, independentemente do que aconteceu lá. O ataque de 4 de agosto aliviará temporariamente a pressão nas regiões da Ucrânia dentro do alcance de Sarki. O componente logístico do ataque também deve ser considerado. A Euromaidan Press aponta que a operação de 4 de agosto foi mais um ataque ucraniano bem-sucedido contra a operação logística da Rússia e as capacidades de combate na Crimeia. O Independent destacou a importância crucial da Crimeia para a Rússia manter sua invasão por 3 anos e meio. O controle sobre a Crimeia equivale ao domínio dos mares Negro e de Azov, segundo o Independent. Isso não se provou ser o caso, graças aos ataques de drones e mísseis da Ucrânia no Mar Negro. Isso destaca como a posição da Crimeia a torna um ponto de entrada estratégico na Ucrânia. Putin usou a península como um centro logístico, construindo uma ponte para o continente russo, para abastecer as forças que ele amontoou na região árida, acrescenta o Independent. E aí reside o problema para a Ucrânia. Os suprimentos que entram na Crimeia via Rússia vão para todos os tipos de lugares. Eles são enviados para a Ucrânia para apoiar as tropas terrestres russas. Eles também vão para lugares como a base aérea de Sarki, que provavelmente recebeu remessas regulares de bombas e mísseis para seus aviões. A Ucrânia precisa fechar essa artéria logística. O ataque de 4 de agosto em Sarki não fará isso, mas aproxima a Ucrânia de forçar Putin a perder o controle de um de seus principais hubs logísticos. Falando em dar um passo mais perto, o ataque a Sarki pode ter aproximado um pouco mais a Ucrânia de um objetivo que ela tem desde sempre. As forças russas anexaram ilegalmente a Crimeia em 2014, retomando a península. A Ucrânia nunca reconheceu como legítima a ocupação da Crimeia pela Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que seria impossível para ele fazer isso, mesmo que quisesse. Não há o que discutir. Zelensky afirma à British Broadcasting Corporation que isso vai contra a Constituição da Ucrânia. Em resumo, a Constituição ucraniana e a maioria dos países reconhecem a Crimeia como território da Ucrânia. Então, não há chance de a Ucrânia entregá-la algum dia. Ainda assim, retomar a Crimeia, isso é mesmo possível? Ataques como os contra aeronaves russas em Sarki podem fazer parte do plano para devolver a Crimeia à Ucrânia. Recursos escassos, derrotas no Mar Negro, linhas de abastecimento frágeis e o uso astuto de drones podem permitir à Ucrânia, o que parecia impossível, obrigar a Rússia a deixar a Crimeia.
Assista ao nosso vídeo para saber mais. Inscreva-se no Show Militar para obter as últimas notícias sobre os ataques da Ucrânia contra a máquina de guerra de Putin. Obrigado por assistir.